Você já sentiu que o fogo do seu coração por Deus apagou, como se aquele amor intenso que um dia te fez chorar em oração, que te fez levantar as mãos em adoração sem vergonha, que te dava alegria só de ouvir o nome de Jesus, simplesmente se perdeu em meio à rotina, à dor ou à indiferença da vida. Muitos começam a caminhada com Deus cheios de paixão, mas com o tempo, a vida vai pesando, as decepções se acumulam, a rotina vira religiosidade e aquilo que era vivo se torna apenas hábito. Você ora, mas parece que Deus não responde, vai à igreja. Mas o coração está distante, canta, mas a letra não faz mais sentido. E se pergunta, o que aconteceu comigo? Para onde foi aquele amor que eu sentia? Se isso fala com você, escute com atenção, escute com atenção. Essa mensagem pode ser o recomeço que seu coração tanto precisa. Hoje, Deus quer reacender em você o primeiro amor. Quer te lembrar de onde você caiu e te tomar pela mão, não para te acusar, mas para te restaurar. Talvez você se sinta cansado espiritualmente. Você quer Deus, mas parece que não consegue mais buscá-lo como antes. Você sente saudade de algo que ainda não morreu, mas está adormecido. Mas Deus é especialista em ressuscitar aquilo que o mundo chama de perdido. Lembre-se do que ele disse à igreja em Apocalipse: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Deus não está te rejeitando. Pelo contrário, Ele está te chamando de volta. E Ele preparou esta palavra para te alcançar exatamente agora. Não é por acaso que você está ouvindo isso hoje, não é aleatório, é amor, sim. Deus ainda te ama, mesmo no seu frio, mesmo na sua indiferença, mesmo sem você sentir nada, Ele continua te esperando. E hoje, algo poderoso pode acontecer. Essa palavra não é só um vídeo, é um chamado do céu para o seu coração. É como uma brisa suave soprando sobre brasas apagadas e reacendendo a chama. Você pode até ter se acostumado com a distância, mas Deus nunca se acostumou a ficar longe de você. Respire fundo. Silencie tudo ao redor e abra o coração, porque essa mensagem vai renovar sua paixão por Deus. E quando isso acontecer, nada mais será como antes. Você não está aqui por acaso. Você pode ter achado que foi só mais um clique, mais um vídeo entre tantos. Mas Deus não trabalha com aleatoriedades. Ele é um pai que guia até os detalhes mais pequenos quando quer falar com um filho. E se você chegou até aqui, é porque o céu está se movendo ao seu favor. Você já parou para pensar quantas vezes Deus usou coisas simples para tocar o coração das pessoas na Bíblia? Uma sarça ardente para chamar Moisés, um peixe para engolir Jonas, um toque na orla do manto para curar uma mulher. Deus sempre fala através do inesperado. E hoje, Ele escolheu esse momento, esse conteúdo, e você, porque Ele viu suas lutas internas, viu quando você quis desistir, mas continuou, viu quando você chorou calado, escondido de todo mundo, viu quando você foi à igreja, levantou as mãos, mas por dentro estava quebrado. E mesmo assim, continuou crendo. Você pode ter achado que ninguém estava vendo, mas o céu nunca tirou os olhos de você. Lá em Salmos está escrito: tu vês a minha aflição e conheces a angústia da minha alma. É isso que Deus está dizendo ao seu coração hoje. Eu vi um cansaço que não é físico, é espiritual. É como um desânimo que parece que não passa. Você tenta orar, mas as palavras não vêm. Lê a Bíblia, mas parece que nada entra. E o pior, se sente culpado por isso. Mas Deus não está te apontando o dedo. Ele está te estendendo a mão. Ele sabe que sua fé está cansada, mas Ele também sabe que ainda há fé aí dentro. Mesmo que pequena, mesmo que escondida, Deus conhece cada centelha, Jesus disse. A cana quebrada Ele não esmagará, nem apagará a torcida que fumega. Ele está dizendo que não vai desprezar quem está fraco, não vai apagar o pouco que ainda resta. Pelo contrário, Ele vai soprar, cuidar e reacender. Você não está ouvindo isso por engano.
Essa é a resposta de orações que você nem lembrava mais que tinha feito. Deus não se esqueceu de nada. Nenhuma lágrima sua foi desperdiçada. A palavra de Deus diz que Ele recolhe nossas lágrimas num odre. Isso significa que até o que parece pequeno demais para os homens é precioso demais para Deus. A caminhada da fé tem momentos de fogo intenso, mas também tem desertos. E talvez seja aí que você esteja agora, no deserto, na travessia, no silêncio. Mas até o silêncio de Deus é cheio de propósito. Ele está te moldando, Ele está arrancando pesos que você não deveria carregar, Ele está te preparando para o que vem depois, porque quando Deus reacende o amor de alguém, Ele não volta ao que era antes. Ele leva para um novo nível, mais profundo, mais maduro, mais verdadeiro. Então, não duvide, você não chegou aqui por acaso. Este vídeo não é uma coincidência, é resposta, é cuidado. É o sopro de Deus dizendo: eu ainda tenho planos para você, e nada do que aconteceu vai mudar isso. Hoje, Deus está te trazendo de volta, não por obrigação, mas por amor. Reconhecendo que tem esfriado seu amor, é difícil admitir, mas muitas vezes, nosso amor por Deus esfria, não de uma vez, não de forma escandalosa, mas aos poucos, quase imperceptivelmente. Um dia você acorda e percebe que não sente mais aquela sede que tinha, não tem mais prazer em orar, não chora mais ouvindo uma canção, a Bíblia fica fechada por dias, e quando se dá conta, está vivendo uma fé automática, fria, superficial. Mas você já parou para se perguntar, por que isso aconteceu? Nem sempre é pecado escandaloso, às vezes são coisas silenciosas, disfarçadas, mas letais. Jesus disse algo muito sério em Apocalipse: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Note, ele não disse que aquela igreja havia abandonado a fé, nem as boas obras, mas sim o amor. Porque dá para continuar fazendo tudo certo, e mesmo assim estar longe de Deus por dentro. A pergunta hoje não é se você está indo à igreja, nem se você serve em algum ministério. A pergunta é: seu coração ainda arde por Deus como antes? Talvez você diga: não arde mais. Então, vamos juntos buscar entender o que está apagando essa chama. Às vezes, o que esfria nosso amor por Deus são as distrações. Você não abandonou Deus, só começou a dar mais atenção a outras coisas. Redes sociais, notícias, preocupações. E quando viu, Deus não era mais prioridade, era só uma parte da agenda, quando sobrava tempo. Outras vezes, são feridas que nunca foram tratadas. Você se frustrou com alguém, foi magoado por líderes. Se sentiu sozinho quando mais precisava e, sem perceber, começou a se fechar, até mesmo para Deus. E há também o peso da religiosidade. Você faz tudo certo, cumpre suas responsabilidades, mas por dentro está cansado, está servindo com as mãos, mas o coração está distante. Em Mateus 24, Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O pecado não precisa ser seu. Às vezes, é a maldade ao redor que te cansa. É o desânimo que vem ao ver tanta injustiça, tanta hipocrisia, tanta dor. Mas seja qual for a causa, uma coisa é certa: Deus não quer que você permaneça nesse estado. Ele quer te ajudar a identificar o que está esfriando seu amor. Não para te acusar, mas para te libertar, porque o amor dele por você não esfriou. Mesmo quando você parou de buscar, ele continuou te esperando. Mesmo quando você se afastou, ele permaneceu perto. E agora, ele está te chamando de volta, não para uma rotina, mas para um relacionamento vivo, real, transformador. Lá em Oséias, Deus faz um convite que ecoa até hoje: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, pois foste abatido por causa das tuas iniquidades. Tomai convosco palavras, e voltai para o Senhor. É isso que ele espera de você agora. Palavras sinceras, uma volta humilde, um coração que diz: Senhor, eu reconheço, me afastei, mas eu quero voltar. Reconhecer não é fracasso. Reconhecer é o primeiro passo para a restauração. Quando o filho pródigo caiu em si, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai.
Ele não esperou se sentir digno. Ele apenas reconheceu onde havia caído e decidiu voltar. É isso que Deus espera de você hoje, um passo, uma decisão, uma oração sincera, mesmo que entre lágrimas. Senhor, mostra-me o que está apagando minha chama e me ajuda a reacender. Porque por mais fria que esteja a sua fé agora, o fogo de Deus ainda pode queimar em você de novo, o Deus que escolhe você. Mesmo em silêncio, poucas coisas doem tanto quanto o silêncio de Deus. Você ora e nada acontece. Você chora e tudo parece continuar igual. A vida passa, as promessas parecem distantes. E o coração começa a duvidar. Será que Deus ainda se importa comigo? Será que Ele ainda me escolheu? Mas escute com atenção. Deus nunca deixou de escolher você, nem por um segundo, nem mesmo no silêncio. Na Bíblia, vemos muitos homens e mulheres que passaram pelo silêncio de Deus, mas em nenhum desses casos, o silêncio foi sinônimo de esquecimento. Foi parte do plano, foi parte da preparação. Davi, por exemplo, foi ungido rei enquanto ainda era um jovem pastor de ovelhas. Ele foi escolhido por Deus, separado diante de todos os seus irmãos, mas depois da unção, sabe o que aconteceu? Nada. Ele voltou para o campo, continuou cuidando de ovelhas, e passou anos sendo ignorado, perseguido, escondido. O que parecia ser esquecimento, era o treinamento silencioso de Deus. A mesma mão que o ungiu estava com ele em cada noite solitária, em cada caverna, em cada fuga. O silêncio de Deus nunca é abandono. É o lugar onde Ele constrói os que vão viver algo maior. Você pode estar se sentindo esquecido, mas Deus ainda está cuidando de cada detalhe. Ele viu quando você orou e não teve resposta. Ele viu quando você acreditou e as portas continuaram fechadas. Ele viu quando você se doou por inteiro e foi ferido, e mesmo sem dizer uma palavra, Ele estava trabalhando nos bastidores. Sabe por quê? Porque Ele não escolhe, e depois desiste. Ele não chama, e depois abandona. A escolha de Deus é firme, soberana, imutável. Está escrito em João: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Você foi escolhido, não pelos seus méritos, não pela sua força, mas pelo amor dele. Um amor que não depende do seu desempenho. Um chamado que continua valendo, mesmo depois dos seus erros. Uma promessa que resiste, até mesmo ao silêncio. Quando Jesus foi batizado, o céu se abriu e a voz de Deus declarou: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Depois disso, Jesus foi levado ao deserto, 40 dias de jejum, tentação, solidão. A voz do céu se calou. Mas a identidade de Jesus não mudou. Da mesma forma, o fato de você não ouvir Deus agora não significa que Ele tenha mudado de ideia sobre você. O que Ele te prometeu ainda está de pé. O que Ele começou, Ele vai terminar. E talvez esse silêncio que você está enfrentando seja justamente o solo onde Deus está plantando as sementes do que virá. Porque é no silêncio que as raízes se aprofundam. É no silêncio que aprendemos a confiar, não no que sentimos, mas em quem Deus é. Ele é o mesmo que escolheu Moisés, mesmo depois de um assassinato. O mesmo que escolheu Pedro, mesmo depois de uma negação. O mesmo que escolheu Paulo, mesmo depois de perseguir a igreja. E é esse mesmo Deus que está olhando para você hoje e dizendo: eu ainda te escolho, mesmo com suas falhas, mesmo com suas dúvidas, mesmo com seu coração frio, mesmo sem você se sentir digno. Deus vê além do que os olhos humanos enxergam. Ele vê o propósito. Vê o processo. Vê o que você pode ser quando estiver nas mãos dele. Você não foi esquecido, você está sendo formado. E mesmo que tudo ao seu redor esteja em silêncio, no céu, o seu nome continua sendo falado com amor, fé no impossível. Quando as circunstâncias dizem não, Deus diz: espera. Existe um tipo de dor que poucas pessoas conseguem entender. É a dor de esperar em Deus quando tudo ao redor está dizendo que já passou da hora. É confiar quando a lógica grita: desista. É permanecer crendo quando as portas estão fechadas. Os relatórios são negativos, e o tempo parece correr contra você.
Talvez você esteja exatamente assim agora. Você orou, você creu, você até chegou a sentir que algo ia acontecer, mas nada aconteceu. E, no fundo, uma pergunta ecoa na alma: será que Deus ainda vai fazer? Mas deixa eu te lembrar de algo profundo. A fé não é medida pela rapidez com que Deus responde, mas pela capacidade de confiar mesmo quando Ele demora. Na Bíblia, temos muitos exemplos de pessoas que viveram o não das circunstâncias, mas continuaram crendo no espere de Deus. Pense em José. Um jovem com um sonho lindo, dado pelo próprio Deus. Ele viu em visão que seria exaltado, honrado, usado, mas logo depois foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, caluniado, jogado na prisão e esquecido. Tudo parecia gritar: José, esqueça esse sonho. Isso não é para você. Mas José não desistiu. Ele permaneceu fiel, mesmo preso, mesmo ignorado, mesmo incompreendido. Ele manteve a fé, e quando o tempo se cumpriu, Deus não apenas tirou José da prisão, Ele o colocou no palácio, do esquecimento à honra, do silêncio à autoridade. Porque o espere de Deus sempre carrega algo maior do que o que você imaginou. Outro exemplo é Abraão. Deus prometeu a ele um filho, mas os anos passaram e nada. Abraão já era velho, Sara estéril. As circunstâncias gritavam impossível, mas está escrito em Romanos que Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Ele escolheu acreditar mesmo quando tudo dizia que era tarde demais. E por causa dessa fé, Deus o honrou. Isaque nasceu. A promessa se cumpriu. Não porque fazia sentido, mas porque Deus nunca mente. Talvez você esteja enfrentando um cenário parecido. Talvez os nãos da vida estejam te sufocando. Portas fechadas, diagnósticos ruins, relacionamentos que não se restauram, e no meio de tudo isso, você se sente tentado a desistir. Mas, ouça bem, Deus está dizendo: espere. Não porque Ele se esqueceu, mas porque Ele está preparando algo que vai além do que seus olhos podem ver agora. O livro de Isaías diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Enquanto você espera, Deus está trabalhando. Não é porque não aconteceu ainda. Não é porque não aconteceu ainda que não vai acontecer. O tempo de Deus não segue o relógio humano. O céu não se move por pressa. Ele se move por propósito. Muitas vezes, Deus permite que o não permaneça por um tempo, para nos ensinar a depender dele, e não do resultado. A espera aperfeiçoa a fé. A espera fortalece o caráter. A espera nos prepara para receber o que virá, sem perder a essência. Veja Davi, ungido rei, enquanto ainda era um jovem pastor, mas entre a unção e o trono, foram anos de espera, anos fugindo de Saul, anos sendo injustiçado, anos onde tudo dizia não, mas quando Deus disse agora, nada pôde impedir. Talvez você esteja cansado de esperar, mas o que Deus tem para você vale cada segundo da sua fidelidade. Não despreze esse tempo. Não pense que é em vão. Não deixe a dúvida matar a promessa. Deus ainda está dizendo: espere, eu estou agindo, eu estou cuidando, eu não me esqueci. E quando o tempo se cumprir, você vai olhar para trás e entender. O silêncio fazia parte do processo, a espera fazia parte do plano, e o não das circunstâncias era só o caminho para o sim de Deus, os sinais de que Deus está renovando por dentro. Nem todo o renovo de Deus começa com barulho. Muitas vezes, ele começa dentro, no invisível, no secreto, e porque os olhos não veem, o coração duvida, mas o espírito começa a sussurrar: eu estou fazendo algo novo. Você pode até não perceber, mas Deus já começou a te renovar, e existem sinais discretos, silenciosos, mas profundos, que mostram que essa chama está voltando a arder. O primeiro sinal é a paz sem explicação. Você ainda não tem todas as respostas, as circunstâncias ainda não mudaram, mas de repente, algo dentro de você se acalma.
Aquela ansiedade começa a ceder. Aquele medo que te paralisava já não tem tanta força. É como diz Filipenses: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz não vem das circunstâncias, ela vem do Espírito. É como um toque suave de Deus dizendo: eu estou aqui, ainda estou no controle. Outro sinal é quando portas começam a se abrir que você nem estava procurando, convites que você não esperava, pessoas certas chegando do nada. Uma palavra específica que parece ter sido escrita para você. Essas coincidências são pequenos milagres, são formas de Deus dizer: eu ainda te vejo, eu ainda cuido de você. E tem mais, de repente, e tem mais, de repente. Você começa a sentir saudade da presença de Deus. A música que antes te tocava volta a te emocionar. A Bíblia, que estava fechada há dias, começa a fazer sentido de novo. Você sente vontade de orar. Você sente vontade de orar. Não porque alguém te cobrou, mas porque algo dentro de você está sendo despertado. Isso é renovo. É o Espírito soprando vida sobre áreas que estavam secas. Ezequiel teve uma visão de um vale cheio de ossos secos. O cenário era de morte, abandono, fim. Mas Deus perguntou: Filho do homem, poderão estes ossos viver? E diante do impossível? E diante do impossível? Ezequiel respondeu com fé: Senhor Deus, Tu o sabes. Então Deus soprou sobre aqueles ossos, e um exército se levantou. Essa é a promessa para você. O que parecia morto pode viver outra vez. O que parecia seco pode florescer de novo. Basta o sopro de Deus. Outro sinal claro de renovação é quando você começa a ter desejo de andar com pessoas que te aproximam de Deus. Aquelas amizades que antes te afastavam já não têm o mesmo efeito. Aquelas conversas que antes te interessavam, agora te incomodam, e você sente um desejo sincero de estar perto de quem te edifica. Isso é sinal de que Deus está limpando seu ambiente. Ele está preparando o terreno para o que virá, porque o renovo começa no coração, mas logo alcança os relacionamentos, os hábitos, as escolhas. E não se surpreenda se, junto com esses sinais, vierem lágrimas inesperadas. Sim, lágrimas também são sinal de renovo, quando o coração começa a amolecer. Quando a presença de Deus começa a tocar em feridas antigas, quando a alma, mesmo sem palavras, se expressa no choro, essas lágrimas são regadores do Espírito. Estão lavando o que ficou endurecido pelo tempo, estão preparando o solo para algo novo. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quando você sente essa sede voltando, quando seu coração clama mesmo em silêncio, é porque a fonte está jorrando de novo. Não subestime os pequenos sinais. Uma vontade de recomeçar, uma lembrança de quando você era mais próximo de Deus. Um versículo que toca fundo, um louvor que te faz fechar os olhos e suspirar. Tudo isso são toques de Deus dizendo: eu estou renovando você, ainda que você não perceba, eu já comecei. Talvez o exterior ainda esteja igual. Talvez as pessoas ao seu redor não vejam nenhuma mudança, mas dentro de você, o céu já começou a se mover, e aquilo que começa no secreto logo se manifestará em público, porque quem Deus renova por dentro, transborda por fora, entrega e confiança. Soltar o controle. Você já percebeu como é cansativo tentar controlar tudo? A gente tenta prever o futuro, entender os porquês, se proteger da dor, garantir que tudo saia como imaginamos, mas no fundo, é como carregar um peso que nunca foi nosso. Um fardo que Deus nunca pediu que a gente levasse, e o resultado disso é exaustão, ansiedade, desânimo espiritual, porque quanto mais tentamos controlar, menos conseguimos descansar. Mas há uma chave que pode mudar tudo isso: entrega. Entregar a Deus não é desistir, é confiar, é soltar as rédeas daquilo que está nos machucando, para que Ele assuma o lugar que sempre foi dele. Jesus nos fez um convite: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas só existe alívio quando há entrega. Não dá para viver o descanso de Deus
e continuar tentando resolver tudo sozinho. Talvez você diga, mas se eu não fizer nada, tudo vai desmoronar. E é exatamente aí que mora o problema. Você tem vivido como se o mundo dependesse da sua força, como se as coisas só pudessem acontecer se você estiver no controle, mas Deus está dizendo, me dá? Deixa que eu cuido, confia em mim. Abraão teve que aprender isso. Deus prometeu um filho, mas o tempo passou. A promessa parecia distante, e ele tentou ajudar Deus. Tomou uma decisão precipitada. E isso gerou consequências. Por quê? Porque não soube esperar, não soube soltar o controle. E quantas vezes nós fazemos o mesmo, a gente diz que confia, mas quer que Deus haja do nosso jeito, na nossa hora, com os nossos métodos. E quando não acontece como esperamos, o coração se frustra, esfria e se afasta. Mas a verdade é que o controle que a gente tanto tenta manter é uma ilusão. Só há segurança real quando entregamos tudo nas mãos de Deus. Salmos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entregar é uma decisão, é um ato de fé, é dizer: Deus, eu não entendo, mas confio, eu não vejo o final, mas sei que o Senhor já está lá, eu não tenho mais forças, mas as tuas não se esgotam. A entrega verdadeira começa quando você reconhece que não precisa mais ter todas as respostas. Você não precisa entender tudo. Você só precisa descansar em quem Deus é. Olhe para Jesus no jardim do Getsemane. Ele sabia o que viria. Sabia da dor, do peso da cruz, da traição, e mesmo assim, ele orou: Pai, seja feita a tua vontade, e não a minha. Isso é entrega. Isso é confiança. Isso é soltar o controle. E sabe o que aconteceu depois disso? Veio a cruz, veio a dor. Mas depois veio a glória, a ressurreição, a vitória. A entrega pode parecer difícil, mas ela sempre nos leva para o centro da vontade de Deus. E no centro da vontade de Deus, existe proteção, propósito e paz. Quantas bênçãos já estão prontas, mas Deus está esperando você soltar. Quantas respostas já estão a caminho, mas precisam de espaço para chegar. Quantos milagres estão retidos, porque seu coração ainda está tentando controlar tudo. Hoje, Deus está te chamando para confiar de verdade. Não é confiar apenas quando tudo vai bem. É confiar quando tudo está em silêncio. É confiar quando os planos mudam. É confiar quando a resposta ainda não veio. É olhar para cima e dizer: Senhor, eu não preciso de garantias. Preciso da tua presença. Eu não preciso entender tudo. Só preciso saber que o Senhor está comigo. A partir desse lugar de entrega, o Espírito Santo começa a agir. Porque quando você solta, Deus assume. Quando você descansa, Ele trabalha. Quando você se rende, Ele te sustenta. E então, o que era peso se torna leveza. O que era confusão se torna clareza. O que era luta se transforma em renovo. Perdoar para libertar o coração. Existem prisões que não têm grades, mas aprisionam a alma. E uma das mais cruéis é a mágoa, o ressentimento escondido, a ferida que nunca cicatrizou, aquela lembrança que ainda dói. Mesmo depois de tanto tempo, muitas pessoas perdem a paixão por Deus, porque o coração está cheio de dor, cheio de lembranças amargas, cheio de pessoas que machucaram, traíram, ignoraram. E aí vem a pergunta: como amar a Deus de verdade? Se dentro de mim ainda há ódio, mágoa ou amargura? Jesus nos deu uma resposta clara. Ele disse: se estiverdes orando e tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe. O perdão não é apenas um ato de bondade, é uma necessidade espiritual. Sem ele, a alma não flui. A oração não sobe. O amor de Deus não se expressa plenamente. E talvez você esteja vivendo essa trava agora. Você quer voltar a sentir a presença de Deus, mas algo dentro de você ainda guarda aquela dor. E por mais que você tente ignorar, o Espírito Santo continua dizendo: é hora de liberar. Mas como perdoar alguém que nos feriu tão profundamente? Como esquecer algo que nos deixou marcas? A resposta não está no esquecimento, está na libertação. Perdoar não é dizer que a pessoa estava certa. Perdoar
é decidir que aquela dor não vai mais te dominar. Não é sobre o outro, é sobre você. Sobre sua paz, sobre sua cura. Veja o exemplo de José. Ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, separado do pai que tanto amava, humilhado, esquecido. Ele tinha todos os motivos do mundo para se tornar um homem amargo, frio, vingativo. Mas quando teve a chance de se vingar, ele chorou, ele abraçou seus irmãos. Ele os perdoou e disse: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem." Esse é o poder do perdão. Ele não muda o passado, mas ele muda o final da história. Enquanto você carrega mágoas, você vive preso ao passado. Mas quando você perdoa, você destrava o futuro. Talvez a pessoa que te feriu nem lembre mais. Talvez nunca peça perdão, mas ainda assim, você pode decidir ser livre. Lembre-se, Jesus foi ferido por quem ele veio salvar. Foi traído por um amigo, negado por alguém próximo, humilhado por quem ele amava, e ainda assim, ele orou na cruz dizendo: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Se o próprio Jesus escolheu perdoar no momento mais cruel de sua vida, o que nos impede de fazer o mesmo? A falta de perdão seca a alma, nos afasta de Deus, nos impede de receber novas bênçãos. É como uma raiz escondida, que vai crescendo e tomando espaço do que é puro. O autor de Hebreus disse: "Cuidem para que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos." Ou seja, o que não é resolvido dentro, começa a vazar fora, afeta suas palavras, seus relacionamentos, sua adoração. E por isso Deus está te dizendo hoje: eu quero reacender o fogo em você. Mas primeiro, você precisa liberar perdão. E talvez você diga: "Mas eu não consigo, é mais forte do que eu." Então, ore com sinceridade. Deus, me ajuda a perdoar. Eu não tenho forças, mas eu quero. Ensina meu coração a deixar ir. Me cura, Senhor, e você vai perceber algo poderoso. O Espírito Santo não apenas te convence a perdoar. Ele também te capacita a fazer isso. Você vai sentir leveza. Você vai sentir liberdade. Você vai perceber que aquela dor não te define mais. Que aquela pessoa não tem mais poder sobre você. Que aquele capítulo está encerrado. Perdoar é uma decisão diária. É um processo, mas toda vez que você escolhe liberar, algo novo nasce em você. É como Jesus disse: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." E a verdade hoje é esta: perdoar é libertar o outro, mas é, principalmente, libertar a si mesmo. Cultivar comunhão, palavra, oração, oração. A adoração, toda a chama, por mais forte que seja, se apaga se não for alimentada. E o mesmo vale para a nossa paixão por Deus. Não importa o quanto você já sentiu, já chorou, já viveu com Deus. Se a chama não for cuidada, ela esfria, ela se apaga devagar, ela morre no silêncio das rotinas e no descuido da alma. Por isso, quem quer manter o fogo aceso precisa cultivar comunhão. E essa comunhão não é um evento de fim de semana. Ela é uma escolha diária, um compromisso íntimo, sincero, constante. A Bíblia diz: "Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós." Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Jesus está dizendo: sem comunhão, não há vida verdadeira. Mas como cultivar essa comunhão? 3 pilares sustentam esse relacionamento com Deus: a palavra, a oração e a adoração. Vamos começar pela palavra. Ler a Bíblia não é só um hábito religioso. É alimento para a alma. É direção para a mente. É vida para o coração. Quantas vezes você já abriu a Bíblia e sentiu que aquele versículo foi escrito exatamente para você? Quantas vezes Deus usou uma passagem antiga para te dar uma resposta nova? A palavra é viva, e quando você se aproxima dela com sede, ela te transforma. O salmista escreveu: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho." Sem essa luz, a gente se perde, se confunde, cai em armadilhas. Mas quando a palavra está presente,
o coração encontra clareza. E Deus começa a falar não só ao redor, mas dentro agora. Vamos falar sobre a oração. A oração é a respiração do Espírito. É onde falamos com Deus, mas também ouvimos a sua voz. É mais do que pedir coisas, é se derramar, é abrir o coração sem filtros, sem máscaras. Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Esse quarto não é apenas físico, é um lugar interior, um espaço de encontro, um abrigo de intimidade, e quanto mais você ora, mais sensível você fica, mais firme, mais cheio de discernimento, porque oração não é só falar com Deus, é se alinhar com a vontade dele. E por fim, a adoração. A adoração é o combustível da alma apaixonada por Deus. Ela não depende de música, de lugar, de palco. Ela nasce de um coração que reconhece quem Deus é. Mesmo quando tudo ao redor está desmoronando, adorar é dizer: Deus, eu te amo, pelo que o Senhor é. Não apenas pelo que o Senhor faz, é como disse Rabacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Esse é o tipo de adoração que reacende o fogo, que muda o ambiente, que transforma a alma. E você não precisa de muito, às vezes. Um louvor baixinho, com os olhos fechados no seu quarto, é suficiente para que o céu toque a terra. Às vezes, uma simples frase dita em silêncio: Senhor, eu te adoro, move o coração de Deus. Cultivar comunhão com Deus é como regar uma planta. Não adianta fazer isso só uma vez por mês, é necessário constância. Cuidado, presença, você não precisa ser perfeito nisso. Não precisa ler dezenas de capítulos por dia, orar por horas, cantar feito um levita. Mas precisa ser sincero, precisa ser intencional. Precisa entender que sem comunhão, a chama apaga. Quando você começa a se dedicar à palavra, à oração e à adoração, a chama reacende, a alma floresce, a paixão volta. E o mais bonito é que Deus não espera performance, Ele espera presença, mesmo que você não sinta nada, mesmo que esteja frio, mesmo que tudo pareça em silêncio. Continue, persevere, busque. Porque o coração que cultiva comunhão, logo começa a sentir a presença de novo. E o que era seco, começa a florescer, persistir mesmo sem ver. Uma das maiores provas de amor por Deus é continuar mesmo quando não se vê nada. Persistir quando as orações parecem sem resposta. Continuar crendo quando os dias são cinzentos. Seguir caminhando quando o coração está cansado e tudo em volta parece dizer: desista. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento, você já orou, já chorou, já se entregou, e mesmo assim, as promessas parecem distantes, os sinais que tanto espera não aparecem, o silêncio parece ter se tornado o novo normal, e a dúvida começa a sussurrar: será que vale a pena continuar? Mas é nesse lugar, mas... No escuro, no incerto, no invisível, que a fé verdadeira se revela. Hebreus diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, fé não é se apoiar no que se sente. Fé é decidir confiar, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. Noé construiu uma arca sem nunca ter visto chuva. Ele trabalhou por anos, em meio a zombarias, sem nenhum sinal visível. Mas ele continuou, persistiu, confiou, e quando a chuva veio, ele estava pronto. Abraão caminhou rumo a uma terra que ele nem sabia onde era. Deus disse: sai da tua terra. Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. E ele foi, sem mapa, sem certeza, sem estrutura, mas com fé. Porque fé é dar passos sem chão, confiando que Deus vai sustentar. Talvez você esteja esperando algo há muito tempo, uma cura, uma promessa, uma resposta, e tudo parece demorar demais. Mas deixa eu te dizer com amor: o tempo de espera nunca é tempo perdido. É o tempo onde Deus trabalha dentro de você, fortalece, purifica, prepara. Isaías escreveu: mas os que esperam no Senhor
renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quem espera no Senhor não perde, mesmo que a espera seja longa, mesmo que pareça solitária. É na persistência que o caráter é moldado. É na constância que os céus se movem. E veja, persistir não é fingir que está tudo bem. Persistir é continuar mesmo chorando. É orar mesmo sem palavras. É ir à igreja mesmo com o coração partido. É cantar mesmo com a alma em silêncio, é olhar para o céu e dizer: Deus, eu não entendo, mas eu continuo confiando, eu não vejo, mas eu continuo andando, eu não sinto, mas eu continuo adorando. Porque Ele é digno, mesmo quando está em silêncio, mesmo quando demora, mesmo quando a resposta ainda não chegou. Marta e Maria esperaram Jesus para curar Lázaro. Mas ele demorou e Lázaro morreu. Tudo parecia ter acabado. Mas quando Jesus chegou, ele declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. E mesmo diante da morte, ele trouxe vida. Essa é a fé que resiste. A fé que acredita mesmo quando tudo diz que é o fim. A fé que olha para um túmulo e ainda assim crê na ressurreição. Deus está te chamando hoje para essa persistência. Não é uma fé emocional. É uma fé madura, que chora, mas confia, que tropeça, mas se levanta, que cai, mas não desiste. Porque quem persiste alcança, está escrito: Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos. Se não desfalecermos, você está mais perto do que imagina, a colheita está sendo preparada, a promessa ainda está de pé, a resposta está a caminho. Não pare agora, não desista agora, não retroceda. Mesmo sem ver, continue, porque no tempo certo, você verá o que hoje só consegue crer, viver transformado, ser testemunha viva de renovação. A renovação espiritual não é apenas algo que sentimos. Ela precisa ser algo que vivemos. Porque quando Deus reacende a chama no nosso interior, isso não fica escondido, transborda, alcança outras áreas, muda nossa forma de falar, de agir, de olhar, de reagir. Deus não quer apenas te dar momentos de emoção com Ele. Ele quer transformar você por completo. Te fazer uma testemunha viva da graça que restaura, do amor que cura e do poder que levanta. Está escrito em Romanos: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando Deus renova e começa pela mente, Ele troca pensamentos negativos por esperança, medos por fé, mágoas por perdão, culpa por graça. E isso não fica só no interior. Logo aparece no modo como você trata as pessoas, como você lida com os desafios, como você enfrenta as lutas da vida, porque quem é transformado por Deus, carrega a presença dele no dia a dia. Lembra de Pedro? Ele era impulsivo, medroso, negou Jesus 3 vezes, mas depois do reencontro com Cristo e do derramar do Espírito, ele se tornou uma rocha, aquele que negou diante de uma serva. Passou a pregar com ousadia para multidões. Ele não apenas foi renovado, ele passou a viver como testemunha viva desse renovo. E é isso que Deus quer fazer com você. Não importa quanto tempo você ficou longe, não importa quão apagada estava sua chama. Se hoje você está sendo tocado por essa palavra, é porque o renovo começou. E agora? Chegou a hora de viver esse renovo nos seus relacionamentos, na sua casa, no trabalho, na maneira como você vê a vida. Gente renovada é gente que ama sem reservas, que perdoa com leveza, que serve com alegria, que brilha mesmo quando tudo ao redor é escuridão. Você pode ser essa luz. Jesus disse: Vós sois a luz do mundo. E luz não é algo que se guarda, é algo que se mostra, que se espalha, que ilumina. Deus quer usar sua vida para acender outros corações. Talvez você ache que ainda não está pronto, mas acredite, quem foi tocado por Deus já carrega algo para oferecer. Porque o renovo de Deus não é só para te fazer sentir melhor, é para te tornar um canal de esperança para quem está desanimado, canal de consolo para quem está ferido, canal de fé para quem já não acredita mais. E você vai perceber,
Quanto mais você compartilha o que Deus te deu, mais você recebe, mais você se fortalece, mais você cresce. A chama que Deus reacende em você é para ser repartida. E não pense que precisa ser perfeito para isso, basta ser sincero, basta viver de forma coerente com o que Deus está fazendo dentro de você. É como Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa transformação não é fruto de esforço humano, é fruto de rendição. Viver uma vida marcada pela presença de Deus pode sim ser testemunha viva da renovação. E quando isso acontece, não tem como esconder, as pessoas vão notar. A atmosfera ao seu redor vai mudar. E onde você pisar, o reino de Deus vai deixar marcas. Porque um coração renovado transforma tudo ao seu redor. Sua paixão por Deus está voltando a arder. Você chegou até aqui porque algo dentro de você ainda pulsa, mesmo com o cansaço, mesmo com as dúvidas, mesmo com os silêncios de Deus e as lutas da vida. Você ouviu cada palavra, refletiu em cada ponto. Sentiu o Espírito sussurrando ao seu coração. E agora, não dá mais para negar, Deus está te chamando de volta. Não para uma religião fria, nem para uma rotina pesada, mas para um relacionamento vivo. Apaixonado, restaurador, você não está ouvindo isso por acaso. Foi Deus quem te trouxe até aqui. Foi Ele quem te sustentou até esse momento. Foi Ele quem, mesmo em silêncio, nunca te abandonou. E hoje, Ele está reacendendo a chama, essa chama que talvez tenha apagado com o tempo, com as decepções, com os traumas, com a dor de sentir que ninguém te entendia. Mas Deus entende. Deus te conhece. Deus sempre esteve ali. E agora, Ele está dizendo: filho, filha, eu estou te renovando. Eu nunca desisti de você. Talvez você se identifique com tantos pontos dessa mensagem. Você se afastou, mas não perdeu a fé. Você se feriu, mas ainda quer recomeçar. Você se cansou, mas não perdeu a esperança de voltar a sentir o fogo da presença de Deus. E é exatamente isso que Ele está fazendo agora. Soprando sobre as brasas, ressuscitando o que parecia morto, transformando cinzas em fogo novamente. Vamos recapitular juntos o caminho que trilhamos aqui. Você foi lembrado de que não está aqui por acaso, que Deus conhece cada lágrima, cada noite de luta, cada oração sussurrada entre lágrimas. Você reconheceu que existem coisas que podem ter esfriado seu amor, distrações, feridas, rotina, religiosidade, mas também entendeu que Deus escolheu você. Mesmo quando você achava que Ele estava em silêncio, você foi encorajado a ter fé no impossível. Mesmo quando tudo ao redor diz não. Viu que existem sinais de renovo surgindo, paz, desejo de voltar. Lágrimas, pequenos recomeços. Aprendeu que é preciso soltar o controle. Entregar tudo nas mãos do Pai e confiar. Foi desafiado a perdoar, liberar o que te aprisionava por dentro. Percebeu a importância de cultivar comunhão com a palavra, com a oração, com a adoração, e mesmo sem ver, você foi chamado a persistir, porque Deus não se esqueceu das promessas. E por fim, entendeu que a renovação precisa ser vivida, que quem é tocado por Deus vive diferente, fala diferente, ama diferente, e agora chegou a sua hora, hora de dar um passo, hora de responder ao chamado. Não fique esperando uma emoção forte, uma experiência extraordinária. Deus está aqui, agora, em silêncio, mas presente, simples, mas poderoso. Feche seus olhos por um momento, respire fundo e diga com o coração: Senhor, eu volto, eu te entrego tudo, eu quero viver reacendido por Ti. Toca meu coração outra vez, me dá fome da Tua palavra, me dá prazer na oração, me dá lágrimas na adoração. Não quero viver mais na superfície, quero mergulhar na Tua presença. Quero viver como quem foi transformado de verdade. Hoje é o dia do seu recomeço. O dia em que a chama volta a arder. O dia em que o céu se move dentro de você. Porque não importa o quanto você se afastou, não importa quanto tempo passou.
Deus ainda escreve sua história, e essa história está só começando. Declare agora nos comentários: hoje minha paixão por Deus voltou a arder. Compartilhe essa mensagem com alguém da sua família, com um amigo que precisa ser renovado. Você pode ser o canal de Deus para reacender outras vidas. E se essa palavra falou com você, se inscreva, ative o sininho e continue com a gente, porque juntos vamos continuar caminhando rumo ao centro da vontade de Deus. A tempestade pode estar ao redor, mas Deus está dentro de você, e isso basta.